nós vamos pegar todo esse cenário energético e vamos aplicar no dia a dia, que é o mais importante. Como você entender todo esse cenário energético para que você possa aplicar no dia a dia. Então, a aplicação do Feng Shui, ele pode ser aplicado no imóvel comercial e residencial. A partir de uma planta baixa, dos pontos cardeais, nós vamos aplicar. Nós temos 5 grandes métodos de aplicação do Feng Shui: Bazai, Shampoo Feixin, Shampoo Dagua, Kenkou e Kemin Dujá. São os 5 principais métodos que nós utilizamos dentro do Feng Shui. Mas, para você aplicar esses métodos, você tem que ter uma base. Você tem que ter o conhecimento do ser. Como esse ser desenvolve? Qual é o potencial? Qual é a característica desses seres? E então eu coloquei na introdução os 3 primeiros módulos do curso de formação de profissional de Feng Shui, a base estrutural do entendimento quem é você. Como é a tua essência? Qual é o teu balanço energético? Quais as técnicas que você tem que entender para você ter o conhecimento de quem é você? Então eu criei um método de diagnóstico psicoterapêutico, o balanço energético, o pessoal, o planejamento pessoal da prosperidade e a cor personalizada. Então, a partir desse entendimento básico, que nós dividimos num curso de 120 horas, você tem a facilidade, você vai ter a possibilidade de aplicar os métodos de Feng Shui. E sempre seguindo uma sequência nos métodos. Você tem que entender o Bazai, você tem que entender o Feixin, você tem que entender o Dagua, você tem que entender o Kenkou, para depois você aplicar o Kemin Dujá. Ah, o método Feixin é ótimo. Ah, não, o método Kemin Dujá não dá um resultado imediato. Olha, o Bazai é facílimo de aplicar. É o método mais simples para você aplicar, para já começar a ter um bom equilíbrio no seu dia a dia. Mas, se você não tem esse básico, desse entendimento do potencial energético das pessoas, da característica energética da pessoa, você pode matar uma pessoa com o método Bazai. O método Bazai, ele pode favorecer, te gerar prosperidade, te gerar equilíbrio, te gerar harmonia, como ele pode te gerar algo destrutivo. Bazai, ele tem 50% de energia altamente favorável e 50% destrutivo. Ora, mais esse 50% favorável, se você não souber lidar com esse 50% favorável, ele pode transformar em todo em desfavorável. E você só vai conseguir aplicar um Bazai funcionar corretamente para todas as pessoas que estejam contidas dentro daquele imóvel, se você tem um domínio do balanço energético pessoal de cada pessoa, personalizado. Porque, por exemplo, você pega um Bazai, você tem uma energia lá que é altamente favorável para dinheiro, saúde, relacionamento, atrair pessoas nobres, é a energia da nata, que é representado pelo elemento terra. E se você pega uma pessoa que já tem um excesso de elemento terra, ele está dentro do ciclo destrutivo, e aí você coloca essa pessoa dentro dessa energia, você duplicou essa energia, e aí você vai trazer problema para o pâncreas, você vai trazer problema para o rins, você vai trazer problema para o fígado, você vai trazer problema para o coração, você vai trazer problema para o sistema respiratório, você vai gerar um desequilíbrio na pessoa como um todo. Então, para você aplicar o método mais simples do Feng Shui, que é o Bazai, você tem que ter um entendimento da característica das pessoas, da personalidade, da energia da personalidade, da essência pura, da energia que é responsável pelo movimento daquela pessoa, do poder de realização, se é poder intelectual, se é poder de força física. Então, dentro do curso de formação de profissional de Feng Shui, o que eu fiz?
Eu criei todo um sistema básico para você entender quem é você, qual é o seu potencial, quais são as suas probabilidades, quais são as suas reações comportamentais em função de cada energia. Aí você então vai ter a possibilidade de aplicar os métodos de Feng Shui corretamente. Então isso são as dificuldades, às vezes, que muitos profissionais de Feng Shui se encontram. Porque ele não teve uma formação básica, ele não sabe entender a característica da pessoa, ele não tem um balanço energético da pessoa. Então, se você vai fazer um Feng Shui do imóvel residencial, do imóvel comercial, se você tem o balanço energético das pessoas que vão participar daquele imóvel, você tem uma probabilidade de obter um excelente resultado, um resultado positivo, um resultado construtivo. Agora, se você não tem o domínio do balanço energético pessoal das pessoas que vão estar inseridas dentro desse imóvel, você pode trazer consequências altamente desagradáveis em termos de saúde, em termos de processamento emocional e que pode levar até a morte. Como eu tenho um acompanhamento ao longo dessa caminhada aí do Feng Shui, desses 18 anos que eu tenho de conhecimento sobre o Feng Shui, eu já vi vários tipos de casos. O caso em que tinha, era tudo para as pessoas terem excelente equilíbrio. Eu fui fazer um Feng Shui de um arquiteto e que os filhos, eles tinham contratado uma pessoa para fazer o Feng Shui. A melhor energia da tua casa está aqui no quarto das crianças. Tá, mas as crianças não conseguiam dormir, via vulto, via tudo, escutava barulho, mas por quê? Aquele conjunto de energia era um conjunto de energia que estava em desarmonia. Para que você possa obter um resultado confiável, um resultado concreto dentro do Feng Shui, você tem que ter duas coisas. Você tem que saber o básico do sistema. Você tem que saber muito bem tirar norte magnético. Para tirar norte magnético não é qualquer um que tira, porque você tem imóveis que tem uma série de interferências. Então você tem que ter o cuidado como tirar o norte uma vez, tirar duas, tirar três, tirar 10, até conseguir entender qual é o norte real daquele imóvel. Porque se ele tiver um alinhamento, que a gente chama de fracasso e morte, nesse imóvel, ele não vai conseguir tirar o norte magnético. Ele vai ter imóvel que não tem como tirar o norte magnético. A bússola fica tudo maluca. Entendeu? Você pode usar uma bússola, pode usar duas, pode usar o melhor equipamento para definir o norte magnético daquele imóvel, que você não vai conseguir. Então tem imóveis que não tem jeito. Então o básico, ele vai te ensinar isso. Como você tirar norte magnético, como você fazer um levantamento correto de campo. Se você não fizer um levantamento correto de campo, quando você for aplicar qualquer um dos métodos de Feng Shui, você pode aplicar tudo errado. Então a base estrutural de todo o sistema está nos primeiros módulos da Universidade da Vieira Feng Shui Consultoria, aonde que nós ensinamos como você fazer realmente um levantamento de campo, como montar uma planta corretamente, como você entender o potencial energético de cada pessoa, para você saber como que você vai trabalhar um imóvel para favorecer aquelas pessoas. Então, isso é a base estrutural de todo o sistema. Então, é muito importante esse entendimento. Nós saímos da área do imóvel e vamos entender o conjunto como um todo. Aqui nós temos Feng Shui, nós temos I Ching, processo Yang Yin tradicional, 4 pilares, esporte, Zhuei do Sul, que é uma das astrologias mais completas da astrologia, que representa um ciclo de 120 anos da pessoa,
arte da guerra. Então, para que no primeiro momento você possa aplicar o Feng Shui corretamente, você tem que ter o domínio, conhecimentos das principais técnicas do Feng Shui, na qual eu mostrei para vocês. Você tem que ter o domínio do I Ching. O I Ching, para você calcular toda a essência pura de uma pessoa, nós falamos lá do calendário lunar que o mestre, o nosso grande líder, o Imperador Amarelo deixou, o grande legado do nosso escrito, é através do calendário lunar que você vai definir a essência pura da pessoa. E aí, a partir do conjunto de 4 pilares, I Ching, processos orgânicos, processo Yang e processo Yin tradicional, você vai identificar a essência pura daquela pessoa. O poder, se é poder intelectual, se é poder de força física. Qual é a capacidade daquela pessoa de realizar algo, de fazer algo? De que forma que ela vai trabalhar para que ela possa obter um resultado? Então você tem os intelectuais e você tem as pessoas de força física, né? Então, a partir desse cenário energético de técnicas do Feng Shui, técnicas do I Ching, técnicas do processo Yang e Yin, 4 pilares e Zhuei do Sul, você vai ter uma facilidade de definir a essência pura desse ser. E aí você vai ter o poder intelectual, o poder de força física. Então, não adianta você querer fazer uma análise da pessoa a partir de uma única técnica, porque cada técnica tem um ciclo energético. E na hora que você vê o mundo e cortou o cordão umbilical, então você tem a sua essência pura. E depois você passou a viver em função do tempo. Aí você tem os seus caminhos, você tem o seu destino. Aí você tem que entender o cenário energético que te favorece a emoção, o cenário energético que favorece a sua razão. E aí, se você equilibrar emoção e razão, você vai conseguir a parte material. Se você equilibrou emoção, razão e tem material, o psíquico vai muito bem, bate palma e vai ser feliz. Então, veja bem, se você entende quem é você, então você está construindo uma base sólida. Não adianta eu querer construir uma casa a partir do telhado. Eu tenho que construir dentro do terreno, eu tenho que escolher o terreno, eu tenho que entender sobre o terreno. Aí, a partir daí, eu começo, então, a entender o que eu devo trabalhar, que forma que eu posso trabalhar, não é? Então, eu tenho que entender qual a energia que vai trabalhar a emoção, qual a energia que vai trabalhar a razão, qual a energia que vai trabalhar o material e qual a energia que vai trabalhar a parte psíquica. Ah, eu quero material, eu quero dinheiro, porque o problema das pessoas maiores é o quê? Relacionamento e dinheiro. Então, a primeira coisa que as pessoas querem é relacionamento e dinheiro. Ora, o seu material, dinheiro, às vezes você tem um cenário energético fantástico na tua vida, de relacionamento a dinheiro, que então você tenha tudo para ser milionário, bilionário, e você não está conseguindo. Por quê? Você tem um problema emocional. É uma pessoa que está sempre em desequilíbrio com a emoção, ela está em desequilíbrio com ela mesma, ela começa a ter problema com a família, ela começa a ter problema com a sociedade, ela não consegue se organizar emocionalmente. Aí ela toma decisão pela emoção ou pela razão, e aí começa a ter uma série de problemas. Então, se você quer material, se você quer relacionamento, você tem que entender a sua essência pura, você tem que entender o seu potencial, qual é o teu poder de realização, o que está previsto para você realizar concreto, onde você tenha prazer em fazer e você tem um resultado financeiro, material. Então você equilibrou a emoção, a razão e você busca o material. E aí daí para frente você tem a facilidade
do gerenciamento do conjunto do cenário energético do universo como for. Então é a partir do equilíbrio, da emoção e da razão que vai estar relacionado à sua essência pura, que são técnicas do Feng Shui, do I Ching, processo de Yang Yin, 4 pilares. Por que o esporte está aqui? O esporte ele faz parte de uma das técnicas do equilíbrio de uma pessoa. Para cada característica de pessoa, qual é o tipo de esporte que aquela pessoa tem que desenvolver para ela poder gerar movimento, gerar equilíbrio. Se uma pessoa, você não pratica um tipo de esporte, você vai gerar estagnação. E aí você vai começar a ter problemas. Então, o esporte é fundamental na busca do equilíbrio. Agora, o esporte correto. Qual é a sua característica? Qual é o seu poder para você poder utilizar o esporte de uma maneira correta? Certo? E todo esse entendimento. Aí você vê a questão da arte da guerra. É a partir do conhecimento, desse entendimento, desses ciclos energéticos, eu vou utilizar então qual é a ação que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Nós temos um ciclo importante que é o início, crescimento, amadurecimento e fechamento. Esse é um ciclo que faz parte da nossa vida. É o ciclo dos 120 anos pessoal, que nós estudamos dentro do Zhuangzi do Sul. Zhuangzi do Sul é uma astrologia tradicional chinesa. Existem várias astrologias chinesas. A Zhuangzi do Sul é a mais completa das astrologias que nós utilizamos para o nosso trabalho da área psicoterapêutica, né? Então, o Zhuangzi do Sul é uma das técnicas que você pode usar dentro das terapias, né? Não é usar como um processo, fiz um mapa e botei dentro da gaveta aquele mapa, gravei, ou tem escrito, ou está num DVD. Não, gente, isso é um ciclo de vida, é um projeto de vida. Você tem que olhar como o Zhuangzi do Sul como uma técnica terapêutica, aonde que você vai utilizar as informações que aquele sistema está te passando para você ver as suas manifestações comportamentais, para que você possa saber se você está em equilíbrio ou desequilíbrio, e você possa aplicar essa tecnologia no seu dia a dia. Não adianta, eu quero saber só como eu estou. Não adianta você querer saber se você está em equilíbrio, se você está em desequilíbrio. Isso não resolve. Você tem que entender o que essa técnica está te passando, para você buscar um equilíbrio na aplicação do seu dia a dia. Então, isso que é o mais importante. Então, esse ciclo ele tem um período de 70 anos, que é um período de crescimento do início à maturidade, e depois você tem o fechamento, que é de 50 anos, então você tem um ciclo de 120 anos, que é o ciclo de 120 anos do ser humano. Esse ciclo ele é dividido de 10 em 10. Então nós falamos que esse ciclo ele tem 12 fases importantes. Você tem 12 fases determinantes. Você tem 12 fases que vai dizer os seus melhores 10 anos, os seus piores 10 anos. Quando você vai conquistar definitivamente a área profissional, a área pessoal. Quando começa o seu grande crescimento. Ou quando vai ser os seus piores períodos da vida, ou quando vai manifestar a doença, quando vai manifestar o construtivo ou destrutivo. Então nós temos as 12 fases. Dentro desses períodos, a gente chama fase ou períodos de 10 anos. Dentro dos 10 anos você tem ano, mês, dia e hora. Então você tem a primeira fase no período do crescimento. É como se estivesse iniciando todo um processo, né? Vamos colocar isso como a fase da vida, né? Então aquela fase da criança, da gestação. Aqui vem o período da criança, do desenvolvimento, que está em desenvolvimento. É uma fase ainda de uma energia não concreta, é uma energia que tem muita fragilidade.
é como se fosse uma planta jovem, né? Uma planta jovem, qualquer calorzinho ela já se sente e começa a ter problema. Na terceira fase, é uma fase de um nascimento, é o momento de que começa a entrar a maturidade, o desenvolvimento, o crescimento, então é uma fase mais interessante. Depois tem a fase 4, 5, 6 e 7. A fase 7 é a fase auge, é os 10 melhores anos da vida de uma pessoa, é o auge do crescimento, é o auge do desenvolvimento. Nesse auge do desenvolvimento, tudo quando chega no auge, você tem um ciclo de altos e baixos, é o yang e o yin, não é? Então você tem aquelas oscilações. E aqui então, você pega os piores 4 anos da vida. Quando você está aqui nesses 10 anos, aqui, dos melhores 10 anos da vida, tudo dá certo. Tudo vai fluindo que mil maravilhas. Se você tem um bom cenário energético, oh, que coisa muito boa. Se não tem muito cenário, você faz um esforço, mas consegue obter resultado. Quando você entra aqui nesses 4 anos, 2 anos da fase 7 e 2 anos da fase 8, você pega os piores 4 anos da vida de uma pessoa. É nessa fase que tudo começa a dar errado. É doença, é problemas com justiça, é perda financeira, é dificuldade de relacionamento com a sociedade, é o caos. Se você está na frente de uma empresa, você tem que sair da frente da empresa, você vai quebrar a empresa. Pode ser o tamanho que for da empresa, mas se você ficar na fase, nesses 4 anos, você tem uma tendência quebrar a empresa. Então, se você olhar aí na literatura, no meio de comunicação que nós temos hoje, né? Que é a internet, que é a TV, que é as rádios, e você vê que tem pessoas, líderes, ou esportistas, ou atletas, artista, empresário, e que vão crescendo e muito bem, de repente começa a dar tudo errado, tendo problema de saúde, aí começa a ficar, mexer com droga, mexer com bebida, e sai daquilo que está fazendo, vai querer fazer outra coisa, vai querer ir para o mato, vai querer ir para a montanha, dizer que eu vou trabalhar em qualidade de vida, eu não estou cansado de ficar dentro da cidade grande. Não, é porque virou esses 4 anos. E aí você pega aí no mundo artístico, então, que é mais um grupo mais sensível, que está mais na mídia, você vai ver que vamos dizer, uma pessoa, se ela nasceu aqui na primeira fase, ela vai virar essa fase aqui 70 e poucos anos. Então você vê, então tem pessoas que estão lá com seus 70, 60, 70 anos ali, e que está mil maravilha, mil ótimo, aí de repente começa a virar tudo de cabeça para baixo. Começa a ficar doente, começa a ter uma série de problemas. E aí, por quê? Ele pegou os 4 primeiros anos da vida. Agora, essa pessoa pode ter nascido aqui no na 4ª fase, na 5ª fase, na 6ª fase. Uma criança, você pega uma criança que fala, essa criança adulta, essa criança que já sabe tudo, essa criança que já faz grandes conquistas, já faz grandes realizações, já sabe o que quer, já obtém resultado, e já está um grande líder. E aí depois ele vira aqui e some. Aí diz assim, porque aquela criança não teve infância, não soube lidar com dinheiro. Não. É porque ele passou por esses 4 anos da vida. E aí não tem jeito. Ele vai ter realmente problemas e vai ter que mudar, muda de ramo, muda de vida. Se ele é um artista, vai para o mato, vai fazer plantação, vai cuidar de galinha, vai cuidar de plantação, vai lá para a montanha, se esconder no mato. Agora eu sou zen, agora eu sou ambientalista, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Entendeu? Porque passou o grande crescimento e ele não teve a oportunidade do conhecimento para saber lidar com esses 4 anos. Esses 4 anos são definidos. É como você tem as estações do ano. A primavera inicia dia 21, o inverno inicia dia 21, 22, então é a mesma coisa. Esse ciclo desenvolve a mesma coisa. Então, dentro dos 8 do Sul, é possível você identificar as 12 fases da vida e, mais importante, do ser.
e você entender cada fase dessa. Agora, quando você também nasceu aqui, ó, a gente chama de remar contra a maré, aqui desses 50 anos de recolhimento, você nasceu aqui, que você saiu aqui da fase 12 para a fase 1, é aquelas pessoas que estão com 60, 70 anos e falam assim, ah, se eu fosse jovem, eu com essa informação eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo, eu fazia isso. Entendeu? Porque foi uma grande mudança, mas é para melhor. Então, quando você está dentro da fase de complicada, de remar aqui contra a maré, do recolhimento, e que você sai dentro da fase do crescimento, tudo muda, mas para melhor. Agora, quando você está na fase do crescimento e você vem para essa fase do recolhimento, tudo é pior. Aqui nessa fase, desses 4 anos, aonde a pessoa pode ter a pior depressão na vida. A depressão, ela pega 99,9% da população. Tem gente que já sofreu, tem gente que está sofrendo. Quem não sofreu, quem já sofreu, quem não está sofrendo, vai sofrer nessa virada de ciclo. Essa é a pior depressão que pode ter uma pessoa. Se você sabe, você trabalha preventivamente. Isso é determinante. E aquelas pessoas que começam a falar assim, ah, que depressão, isso é frescuragem, que depressão, isso não é comigo, isso não acontece comigo, porque eu sou mais eu sou mais eu. Essas pessoas vão sofrer mais, porque ela tem uma energia de resistência contra o fato. E contra o fato não tem jeito. É a mesma coisa, você adora a primavera é mil maravilha para você. E você entra no verão. Você tem que conviver com o verão. Paciência, ele vai existir, não tem jeito. Né? Você tem estações do ano dentro do dia. A parte da manhã, você tem o sol da manhã, onde o sol está mais próximo da Terra, numa determinada distância da Terra, que vai chegar a uma certa quantidade de calor necessária para o seu desenvolvimento e crescimento. Ao meio-dia, como se fosse o verão. Então a intensidade da energia do Sol é muito grande. Depois das 18 horas, o Sol se afastou da Terra, então você diminui a intensidade da energia na Terra. Então nós chamamos de outono. À meia-noite é o inverno, que aí o Sol está muito mais distante da Terra, não está trazendo energia do Sol para a Terra, mas sim da Lua. A Lua é o elemento água, é o frio, é o inverno. Então você tem que entender esse cenário energético. Se você quiser saber, se você ainda não teve depressão, trabalhe preventivamente. Não critique os outros, porque você vai passar por isso. Não tem jeito. Você pode ser o bamba do bamba. Não, que comigo não tem isso. Não, porque isso é bobagem. Olha aí no meio de comunicação, vê mesas redondas, vê entrevista mostrando pessoas que criticavam que a depressão era frescura, era problema dos outros, e agora ela está na fase da depressão dizendo como isto é ruim. Se você ainda não passou pela fase da depressão, trabalhe preventivamente. Venha conversar conosco, que eu vou te dizer quando você vai ter esse problema de depressão. Você pode ser um bamba, cara, pode dizer que eu estou falando aqui um monte de bobagem. Você pode até me criticar que eu estou falando bobagem. Eu vou te dizer quando você vai ter a depressão. E aí você não vai ter jeito, cara. Trabalhe preventivamente. É muito melhor. O tombo é muito melhor. Quando você tem informação, você tem o conhecimento. E quanto mais alto você está, maior é o tombo. Então, se você já sofreu, se você está sofrendo, venha conversar conosco. Nós temos a tecnologia para dizer quando começou, qual é o problema, qual é a tecnologia que você pode usar para amenizar as consequências dessa depressão. E se você não teve ainda, ótimo, vem trabalhar preventivamente. Não seja uma pessoa durona, não seja que isso não acontece com você. Não acontece até quando vai acontecer, porque vai acontecer.
Na hora que você passa pelos 4 anos aqui, você pode ser um bamba, que você vai ter esse problema. Ou você vai ter problemas num determinado período desse, numa fase dessa de 10 anos. Sendo que essa aqui é a pior de todas. Dependendo do cenário energético da fase 8, se você está aqui na fase 7 com o melhor cenário energético, automaticamente na fase 8 não vai ser um dos melhores cenários energéticos. Então você vai sair de uma energia de 9, 8, 9, vem aqui para 0, para 1, o teu organismo vai sentir. É a mesma coisa, você sair de uma temperatura, vamos dizer assim, de 30 graus, entrar numa temperatura de 5 graus. Você sair de uma altitude de 100 metros ou a nível do mar para 3.000 metros de altitude, o seu organismo vai sentir. Esses ciclos são a mesma coisa. Então, a partir de todo esse entendimento desses ciclos, você tem a facilidade do relacionamento, o relacionamento contigo. Como está o seu relacionamento com você? Você cuida de você? Você está se sentindo confortável com a conquista que você está tendo? Você tem um equilíbrio entre prazer de fazer e com o resultado que você gostaria? Então, se você está bem consigo, você tem a facilidade de gerenciar os conflitos familiares, você tem a facilidade de gerenciar os conflitos sociais, porque sempre vai ter conflitos sociais, sempre vai ter conflitos familiares. O importante é que você esteja em equilíbrio contigo. No momento que eu falo, você conheceu o Feng Shui, você começou a fazer um mapa sobre o sistema da Vieira Feng Shui Consultoria, do sistema Feng Shui, eu falo o seguinte: você olha para você, não é pelo egoísmo, não é porque não, é para você se buscar o equilíbrio, é você se fortalecer é você estar bem consigo, para que você possa então estar bem com as outras pessoas. É como você gerenciar, é a arte da guerra. A arte da guerra é isso. É você entender todo esse cenário energético, tá com o seu equilíbrio muito bom, emocional, razão, material e psíquico, aí você está bem consigo, você está tendo prazer em fazer e obtendo resultado. Se você não tiver tesão em fazer alguma coisa, porque não tem prazer em estar fazendo, o seu resultado vai ser baixo. Então você tem que fazer aquilo que te dá tesão, aquilo que te dá força, que te dá equilíbrio, no sentido da realização, da concretização. O ser humano, ele tem uma necessidade do crescimento, ele tem uma necessidade de realizar. Então você tem que se realizar contigo. Se você realizar contigo, você tem facilidade do gerenciamento familiar. E as pessoas me perguntam assim: eu estou com um problema de relacionamento comigo, com a família, eu estou com um relacionamento com o namoro, com o casamento. Ora, se ela está com dificuldade consigo mesmo, se ela não sabe nem quem ela é, se ela não tem nenhum controle emocional, se não tem nenhum controle de poder de realização, ela está em desequilíbrio. E aí, como vai ter um relacionamento familiar? Vai achar que todo mundo está errado, só ela que está certa. Mas o erro está totalmente com ela. Então nós temos que analisar o conjunto como um todo. Tá? Temos que ver, nós temos que entender. Isso aqui é a arte da guerra. É o entendimento de todo esse cenário energético para ver qual é a decisão que você vai tomar, o que você vai fazer. Nós temos várias técnicas aí no mercado interessantes, né, da linguística, inteligência emocional, autoestima, não sei o que, e que você tem que ter um objetivo. Você tem que criar suas metas para você manter o foco. Ora, se você não tem equilíbrio consigo mesmo, como é que você vai ter o objetivo? Se o teu fígado está totalmente detonado, como é que você vai dar forma? Então é muito legal dentro de uma técnica falar assim: você tem que criar o seu objetivo, criar suas metas, manter o seu foco.
Ótimo, é mil maravilha. 10 pessoas, você está falando com 1000 pessoas, 10 pessoas daquela ali vão entender. O restante não vai entender. 5% da população vai entender. 5, 10%, no máximo 15%. O restante não vai. Aí ela vai ficar frustrada. Ah, por que a pessoa do lado não está conseguindo o resultado? E ela não está conseguindo. Aí ela não vai mais participar de um curso, ela não vai mais participar de um treinamento, porque ela não está conseguindo ter resultado. Então é muito legal você dizer, ter uma técnica que você fala assim, você tem que criar o seu objetivo concreto, definido. Ótimo, é o correto. Mas se você não tem energia que te favoreça isso, você não vai fazer isso nunca. Vai ser uma pessoa frustrada porque não está conseguindo ter resultado. Então você tem que ter um entendimento do seu potencial, das suas probabilidades. E aí você vai criar o seu objetivo concreto, definido, vai criar as suas metas, vai traçar diretrizes antes da meta, faz a meta, cumpre a meta. Aí você mantém o foco naquilo que você está fazendo. Tem muitas pessoas que falam assim, que dá curso de neurolinguística, inteligência emocional, coach, não sei o quê, e diz o seguinte, mas você não tem objetivo, você não mantém o foco. Sim, tem umas pessoas que mantêm, tem outras que não. Você tem uma população, quando chega a presidente de um país, quando chega a governadoras, quantas pessoas chegam a dono de uma grande empresa? São poucos. Então você não queira fazer com uma pessoa que é para ser um chefe de serviço, que ele seja um diretor de uma grande empresa. Você vai perder o potencial daquela pessoa de executar aquela tarefa. Eu estava conversando uma vez com um diretor de uma grande multinacional, e ele falou assim, eu peguei o meu melhor funcionário quando eu assumi a diretoria de compra e venda, de vendas, eu peguei o melhor vendedor e coloquei ele para ser o gerente de vendas. Afundou a vendas. Eu falei assim, olha, aí ele falou que era um cara que não entendia, que era muito burro, que não sei o que e tal, mandou ele embora. Aí eu falei assim, olha, quem foi o errado foi você. Como você pega a pessoa de melhor de vendas e vai botar na gerência, ele não é gerente, ele é vendedor. E o que aconteceu com esse seu gerente? Que você botou ele em gerente e mandou ele embora porque ele só fez besteira. Ele foi para ser vendedor no seu concorrente. Não foi assim? Ah, foi. E lá explodiu nas vendas. Claro, você tirou o melhor funcionário teu e deu para o seu concorrente. Porque você tem que entender o cenário das pessoas. Você tem que ter o poder de realização, de concretização de cada pessoa. Se uma pessoa é para ser um chefe de serviço e você quer colocar ele como diretor, vai afundar a empresa. E se ele é um grande diretor que vem disputando o mercado, e quando ele entra aqui nessa fase aqui, afundou a empresa. Eu estava escutando uma entrevista essa semana, onde que na entrevista o entrevistador perguntou lá, poxa, você já tem uma certa idade e que geralmente quando tem essa certa idade já está fora do mercado e você está aí crescendo. Não, porque cada um tem a hora da virada do ciclo. E se você pega uma pessoa vem crescendo, e quando está se aproximando aqui desses 4 piores anos, e aí você pega, não, ele na empresa tal lá, ele é um mega diretor, então eu vou trazer ele para a minha empresa, para ele tocar a minha empresa, porque ele tem um potencial enorme. Aí ele entra nesses piores 4 anos, aí ele quebra a tua empresa. Ou você é um empresário e que vem crescendo, construiu durante 60 anos um império, e aí você entra aqui nesses 4 anos da vida e quebrou a tua empresa. Então o entendimento desse cenário energético, não adianta você querer obter um mega resultado só em cima de uma única técnica. Você tem que ter um domínio do cenário energético como um todo. Então o Feng Shui,
você pode obter excelente resultado ou péssimo resultado. Basta você entender como é que funciona todo esse cenário energético. Então, toda a minha preocupação ao longo desses 18 anos do conhecimento do Feng Shui é como aplicar todo esse sistema no dia a dia. Então, esse cenário, esse slide aqui, ele mostra um cenário energético. Então, você tem o Feng Shui, você tem o I Ching, você tem o processo, você tem pilares, você tem o esporte, tem o Zhuei, tem a arte da guerra, e que cada técnica dessa vai te dar uma condição de um desenvolvimento e de um entendimento comportamental de cada situação como você está. Então, por isso que eu criei o método Vieira de diagnóstico psicoterapêutico, para você passar a entender o ser como um todo.